Com 16 companhias de energia listadas na Bolsa de Valores, muitos investidores enxergavam o setor elétrico como um porto seguro para estratégias de investimento a longo prazo. Para esse perfil de investidor, as vantagens geralmente são a possibilidade de investir em empresas consideradas resilientes e com margens lucrativas, além de receber bons dividendos. Mas com questões como inadimplência, riscos de uma nova crise hídrica e uma possível intervenção política do governo, como essas empresas têm reagido? No Cafeína de hoje, vamos nos aprofundar em AES Tietê, Ômega Geração e CESP. Querem saber como essas empresas se distinguem e qual ação é a melhor do setor? Fiquem ligados ou elétricos, porque o Cafeína começa depois da vinheta. Amiguinhos e amiguinhas, uma piada sensacional, elétrico, ligado. Que mais que a gente pode falar? Energizado. Ai, ai. Não sei, depois dessa piada sensacional, vamos por o... Quer fazer o Zanuto? Tentar contar uma pra ver se salva a gente? O Zanuto tá louco pra contar piada de Zanuto. Vou... É genial recuperar meu fôlego. Esse Zanuto é hilário. É multitalentoso. Bom, em 2021, com a expectativa de retomada gradual da economia, o mercado espera que o setor elétrico ganhe força, sendo um dos preferidos de diversos gestores e analistas. No entanto, logo nos primeiros meses do ano, alguns riscos surgiram para colocar essa expectativa em xeque. Entre eles estão desde a forte exposição à atividade econômica e a inadimplência dos consumidores, até o desgaste da matriz hídrica, passando ainda por temores em relação a uma possível intervenção política do governo federal. Afinal, todas essas companhias sofrem com as mesmas consequências? Quem é quem no setor? E para entender de fato como todos esses riscos impactam no desempenho das elétricas, primeiro, é preciso identificar em qual segmento cada uma atua. O setor elétrico é dividido em 3 subsegmentos. O das geradoras, que são as responsáveis pela produção de energia, que tanto pode ser por meio de usinas hidrelétricas, eólicas, solares, termoelétricas ou nucleares. Essas empresas, que trabalham com contratos longos, em média de 30 anos, têm uma previsibilidade de caixa. Tem as transmissoras, que são as responsáveis por levar a energia elétrica desde as usinas geradoras até os centros de distribuição. Para isso, a energia passa por linhas de transmissão e subestações que adaptam sua voltagem e potência. Geralmente as linhas de alta tensão que vemos nas estradas, quando o Sami está naquela Ferrari passando ali naquele eu Caio tapete. Eu Caio Castro no racha. Normalmente aquelas linhas lá, é disso que a gente tá falando, entendeu? E por fim tem as distribuidoras. São as que têm mais contato com o cliente final, porque distribuem energia nas residências e comércios por meio de postes e rede elétrica municipal. Segundo analistas consultados, o segmento com menor risco para investimentos é o de transmissão. Isso porque as companhias também trabalham com contratos longos, que são remunerados por algum índice inflacionário, corrigidos pelo IGPM, por exemplo, que teve forte disparada em 2020. As companhias transmissoras são excelentes para quem busca investir com baixo risco e com certa estabilidade. Claro que a gente está falando de renda variável. Sim. Então, é o risco associado à renda variável, mas nesse grupo é uma alternativa de risco um pouco menor. Não adianta pegar um filme do Spielberg e falar, eu achei tanto hollywoodiano esse filme. Não dá. Você está falando com menor risco dentro do segmento. Agora vamos para o outro lado, o maior risco. Aí, coloco a de distribuição. Por quê? As distribuidoras estão mais expostas à atividade econômica e ao poder aquisitivo dos clientes. A crise da Covid-19, por exemplo, gerou o risco de inadimplência. E no meio dessas duas áreas estão as geradoras, que, embora sejam apontadas como imbatíveis quando o assunto é geração de caixa e bons dividendos, estão expostas à limitada matriz energética brasileira, que ainda é muito dependente das hidroelétricas, ou seja, usinas de água. Cerca de 60% de toda a energia do Brasil é gerada pela matriz hídrica, ou seja, quando chove menos,
ou quando há incidência de secas, essas companhias podem ser atingidas, podem ter os seus resultados afetados. Você sabe que a dança da chuva, que às vezes eu faço, sempre dá certo. Sabe por quê? Por aí, né? Porque eu só paro quando chove. Bota o Muppet Baby. Você lembra dos Muppets que ficavam pulando? Bota aí, Zanuto. Muito bem, Sammy Boy, olha só, não faz muito tempo a gente teve uma crise hídrica em São Paulo que afetou a produção de algumas companhias, só que contudo, o fato dessas companhias geradoras costumarem trabalhar com contratos de em média 30 anos torna elas detentoras de alguma previsibilidade de caixa. E essa previsibilidade é uma vantagem competitiva. Então, está registrado esse ponto. E depois desse generoso preâmbulo... Tá falando bonito. Mas foi a editora que pôs a palavra, não fui eu. Tá gastando, Agora vamos fazer a comparação das que são negociadas em bolsa, responsáveis justamente pela geração, transmissão e distribuição. São elas, CESP, cujo ticker é CESP6, AES Brasil, negociado com o código TIET, de Tietê 11, e a Ômega Geração, com o ticker OMGE3. Das três companhias citadas, a CESP é a que está mais exposta à matriz hídrica. A empresa produz energia por meio de 2 usinas e um total de 16 unidades geradoras. A usina de Porto Primavera e a de Paraibuna, instaladas nas bacias hidrográficas do Rio Paraná e do Rio Paraíba do Sul. Com a dependência da companhia por água para gerar eletricidade, ela fica exposta ao risco hidrológico, sendo essa a principal desvantagem da CESP. E se analisarmos o seu resultado no quarto trimestre de 2020, por exemplo, a CESP apresentou uma robusta evolução favorecida pelas receitas da sua comercializadora, mas o custo de energia mitigou o resultado da empresa. Outra desvantagem seriam os seus processos judiciais, que vem de gestões passadas, ou seja, muito antes da privatização acontecer. O caso mais conhecido foi o do Três Irmãos, a usina Três Irmãos, que se arrasta até hoje. O gasto com esses processos impedem a empresa de fazer investimentos maiores. Apesar desses empecilhos, a CESP tem sólidas vantagens e tem se destacado frente aos pares pelo lucro e pelo pagamento de proventos. No balanço do quarto TRI de 2020, a companhia apresentou um lucro líquido de R$1,590 bilhões, que representa um crescimento de 20% na comparação com o mesmo período de 2019. A CESP também anunciou o pagamento de R$700 milhões em dividendos em relação ao exercício em 2020. Entre as principais vantagens da empresa, é muito comum ver o destaque da dívida ser baixa. Lembrando que as provisões judiciais da CESP a impedem de obter dívidas maiores. A empresa tem o menor histórico de endividamento do setor, na ordem de uma vez o seu EBITDA, que é Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation e Amortization, ou seja, o lucro antes de juros, taxas, depreciação e amortização, numa tradução livre. No quarto trimestre de 2020, a alavancagem financeira, se a gente pegar a dívida e dividir por esse EBITDA, era de 1,2. O setor trabalha com uma média de 2,5, então metade aí dívida, lucro, né? Uma das medidas de lucro é a EBITDA. A CESP é uma boa geradora de caixa, o que a torna uma boa candidata para quem busca uma carteira de dividendos. No quarto TRI do ano passado, o EBITDA, que representa tudo isso que o Sammy já muito bem falou, foi de R$274 milhões. A companhia também tem uma boa estrutura societária, com controladores como a Votorantim e o grupo canadense CPP Investments. Nos últimos 5 anos, as ações da CESP valorizaram 130,5%, enquanto o Ibovespa saltou 161% nesse mesmo período. E na mira das boas pagadoras de dividendos, que são procuradas por alguns investidores, está a AES Brasil. Diferente da sua concorrente, a CESP, a empresa tem uma matriz energética bem diversificada para gerar eletricidade. São 12 usinas localizadas no estado de São Paulo, 15 parques eólicos localizados na Bahia, além de 2 complexos solares. Recentemente, a empresa ganhou uma licença para a construção de mais um parque eólico. Segundo especialistas, essa diversificação
ajuda a AES Brasil a mitigar o risco hidrológico. A empresa viveu um divisor de águas em 2014 com a crise hídrica e hoje está investindo em energia renovável, além de aumentar a sua proteção, o seu RED, para 20%. Já um outro benefício é a geração de dividendos, que por se tratar de uma empresa madura, com décadas negociando na Bolsa, ela pode oferecer rendimentos robustos aos seus acionistas. Em 2020, a TIET11, que é a TIET, figurou entre as 10 melhores ações, quando o critério é dividendo, maiores dividendos, segundo o levantamento da Economática. A empresa apresentou um dividend yield, que é o dividendo sobre o valor da ação, de 6,55%. Porém, é preciso ficar de olho no endividamento da companhia, que já está na ordem de 2,3 vezes o EBITDA. Isso pode comprometer a geração de caixa da AES Brasil, o que é importante para novas aquisições. Segundo dados da Sabinvest, a dívida líquida da AES Brasil cresceu 20% ao ano desde 2016. Inclusive, você pode comprar a dívida da AES, São aquelas debêntures estruturadas, muito comum. A alavancagem dos 9 meses de 2020 foi de 4,1 vezes o EBITDA. Nos últimos 5 anos, as ações da AES Brasil valorizaram 67% e o Ibovespa nesse mesmo período teve o salto que nós já dissemos, 161%. Embora o normal entre as geradoras seja pagar bons dividendos e não ter forte valorização, uma empresa nova no segmento conseguiu superar a rentabilidade do Ibovespa em todos os períodos. Estou falando da Ômega Geração, que estreou na Bolsa em 31 de julho de 2017 e desde então teve um salto de 161,53%, enquanto o índice principal da Bolsa, o Ibovespa, acumulou 72,02% de ganhos, segundo aí um levantamento que fizemos. Segundo especialistas, a Ômega é a companhia mais disruptiva do setor de geração elétrica listada na Bolsa. Diferente dos pares que nasceram concentrados na matriz hidráulica, a Ômega Geração trabalha com todas as novas fontes de energia renovável, principalmente solar e eólica. Ela também foi a companhia geradora que mais cresceu nos últimos anos, quando multiplicou por cerca de 7 vezes o seu valor de mercado. Mas a principal diferença frente às concorrentes, além de estar em forte expansão, é a sua dívida alta, bem elevada, além do não pagamento de dividendos. Por esse motivo, o investidor deve ficar bem atento às oscilações do balanço da empresa no curto e no médio prazo. O endividamento, que ficou no patamar de 4,3 vezes a EBITDA no terceiro trimestre de 2020, também deve continuar elevado nos próximos anos, em função das aquisições. Agora vocês podem nos perguntar, mas qual é a melhor alternativa? Qual? Você acha que a gente vai dizer? Bom, depende. Para começar, do perfil, do seu perfil. Se você é um investidor ou investidora de longo prazo, que está interessado em dividendos e um leve ganho de capital, talvez, mas algo mais garantido, a CESP parece ser uma alternativa mais aderente. Já no caso da AES Brasil, o foco é retorno de dividendos, então você aí já percebe uma clara diferença. Na visão dos analistas consultados, como a CESP está concentrada na matriz hidráulica e a AES Brasil já trabalha com energia solar e eólica, investir em ambas seria uma alternativa de diversificação e de diluição do risco dentro do setor. No caso da Ômega Geração, ela é vista como uma alternativa para investidores que buscam valorização da ação e não se importam tanto com dividendos a curto e médio prazo. Então nós temos aí um panorama das 3 companhias. Falamos sobre este setor que é muito interessante e que vez ou outra também sofre com os ventos sobre a expectativa ou não da interferência. Gira, o vento. Inundação, ou a iluminação, que é o sol. Porque quando fala assim, o governo pode interferir na Petrobras, aí o pessoal já olha todas as estatais. Pode ser que tenha uma interferência mais significativa no Banco do Brasil. Então, nesse sentido, as empresas do setor de energia, quando a gente fala em Eletrobras, por exemplo, sofrem mais. Mas aqui a gente não está falando de Eletrobras. Não. Então esse comentário não tem a menor pertinência. Fica para um outro. Fica aí na reflexão. Às vezes o Doni pode dar mensagens nas entrelinhas. Não pode? Às vezes ele está combinando. Será que é uma mensagem subliminar? Pode ser. Tem investidores que podem capturar isso. Eu não sei. Mas o que eu sei é que a gente precisa falar do que aconteceu no Brasil e no mundo. Vamos lá. O que foi importante é o giro de notícias.
Agora, o céu literalmente não é mais o limite. Foram divulgadas imagens do que será o primeiro hotel no espaço. A Orbital Assembly Corporation, uma empresa aeroespacial, já está planejando reservas para os turistas na nova empreitada que começará a ser construída em 2025. Chamado de Voyager Station, a novidade terá capacidade para acomodar 400 pessoas em cápsulas individuais, presas por uma roda giratória. O hotel terá ainda spa, cinema, restaurantes, academias, bares e salas de observação da Terra. Mas a experiência para sair da Terra será para poucos, já que o custo poderá chegar a 25 milhões de dólares. A nova variante do coronavírus, que provavelmente surgiu de Manaus, pode ser capaz de driblar o sistema imune de indivíduos já infectados pela Covid-19 e causar uma nova infecção. De acordo com uma pesquisa sobre a nova variante, mesmo quem possui anticorpos pode ser suscetível novamente ao vírus. Segundo pesquisadores, a nova variante pode ser entre 1,4 a 2,2 vezes mais transmissível que as linhagens anteriores. Um acordo feito pela Casa Branca uniu duas rivais do setor farmacêutico em um negócio histórico. O governo americano informou que a Merck ajudará a Johnson & Johnson na fabricação de sua vacina de uma dose contra a Covid-19. A vacina da Johnson & Johnson é uma das mais aguardadas, já que as demais vacinas aprovadas até agora precisam de 2 doses para imunizar contra o coronavírus. Ao menos 88 países já compraram mais de 500 milhão de doses da vacina até agora. Só os Estados Unidos compraram sozinhos mais de 100 milhões de doses. O Brasil, por enquanto, não tem acordo com a farmacêutica. Depois do giro de notícias, vamos ver o que aconteceu com as ações. Quem subiu, quem caiu é o fechamento do mercado. O Ibovespa fechou a terça-feira em alta de 1,09% aos 111.539 pontos. Entre as maiores altas do dia estão as ações do Banco Itaú, Banco do Brasil e Santander. As maiores baixas foram lideradas por Braskem, Azul e Pão de Açúcar. Já a moeda americana encerrou o dia com uma valorização de 1,12%, cotada a R$ 5,66. Tudo bem, é legal, um programa assim bastante informativo, né? Sim. Quais são as grandes, que tipo é a transmissão, é a geração, é a distribuição, é eólico, é hidráulica, não é hidráulica, é hídrica, hidroelétrica. Então eu gostei, mas eu não sei se você que está nos vendo gostou. Então escreve aí, compartilhe, dá aquele joia e nos vemos aqui no InvestCult. Não, InvestCult não, Invest News. InvestCult é o que a gente vai fazer depois, que é na sexta-feira. Tchau.